Arthur, e aí você comentou um cenário desafiador 23 e como foi o ano de 24, né? E tá falando justamente dessa elevação da taxa de juros e até a possibilidade dos juros mais altos ao longo de 2025, principalmente com a contratação de mais Selic, né? Pelo menos 2 pontos aí ao longo dos próximos meses pelo Banco Central. Tirando a parte, né, onde você falou que acaba trazendo uma percepção para o investidor que tenta fazer alguma movimentação ali, essa questão, ela adiciona risco no portfólio, na contratação de alguns papéis, no crédito em si, né? Porque você falou, muitos dos títulos estão atrelados aí ao CDI, o que acaba trazendo uma exposição maior. E isso adiciona risco, isso acaba trazendo um pouco menos de risco. Como que funciona esse indexador, né? Essa parcela aí dentro dos fundos atrelados ao CDI? Sim, uma vez que eu tenho um aumento do custo financeiro das empresas, da despesa financeira, essa empresa ou o projeto em específico tem que arcar com esse aumento inesperado, como falamos, no início do ano era inesperado, de custo. No entanto, se a gente olha um filme um pouco mais longo, de 2000 para cá, a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta. Então, o empreendedor, de certa forma, está habituado a trabalhar com juros muito relevantes no Brasil. Se olhar esse histórico desse milênio, você tem uma taxa média de Selic em torno dos 13%, o que não foge muito para o caminho onde que estamos trilhando agora. Então, acho que não tem uma mudança tão importante, disruptiva, em relação a um cenário que esses empreendedores estão habituados já há bastante tempo aqui no Brasil. Mas um ponto que é de atenção é que essa despesa financeira aumentada, ela impacta o fluxo de caixa das empresas e essa retração do apetite dos investidores também. Então, o que a gente tem que olhar com bastante atenção é a liquidez dessas empresas, desses projetos. Eu tenho disponibilidade de capital para poder enfrentar essa restrição de investidores com apetite por me emprestar nesse momento? Então, esse é um ponto que a gente fica muito atento num cenário macro como vem se desenvolvendo, e o outro é o espaço que eu tenho dentro das minhas operações para suportar esse aumento de despesas. Mas um outro fator que eu destaco também, que da mesma forma que os empreendedores sempre trabalharam com visão de longo prazo e habituados a juros muito relevantes no Brasil, os credores também. Então, a gente aqui no Brasil, ao longo de toda a minha carreira em crédito, nunca mudou as premissas de crédito do que era uma empresa muito alavancada e pouco alavancada. Então, a gente teve vales no preço da Selic, mas em nenhum momento o que a gente achava que era uma empresa saudável em termos de alavancagem aumentou porque a gente tinha uns juros que eram um pouco menor. Então, da mesma maneira, eu acho que esse cenário quase que estável de alta da Selic fez com que o mercado mantivesse padrões de análise, de estudos que tivessem condizentes com o patamar de Selic que a gente está migrando. Então, certamente, restringe a capacidade das empresas de tomar novas dívidas, de crescer, que é o objetivo do Banco Central, montar uma solução que contrai a economia, né, para tentar impactar diretamente a inflação. No entanto, eu imagino que não é uma mudança disruptiva em relação a um cenário de mais longo prazo no Brasil, de tal maneira que não tenha tanto impacto quanto uma mudança que seja intempestiva e inesperada.